Eduardo Oliveira riu cruelmente à sua mesa VIP, o som grave ecoando entre as taças e o brilho dourado do salão. Eu te caso com meu filho se você puder servi-lo. Você vai me ensinar, Vitória. A frase saiu com um tom de deboche calculado, como quem joga uma isca em um lago calmo só para ver as ondas se formarem. Vitória, a garçonete, sentiu como se todos os olhos do restaurante estivessem voltados para ela. Cada risada abafada, cada olhar de canto, cada respiração suspensa pareciam pesar sobre seus ombros. O Estrela do Mar, no 32º andar do hotel mais luxuoso de São Paulo, sempre fora seu lugar de trabalho. Mas naquela noite, tornou-se uma arena. O ar cheirava a trufas, vinhos caros e arrogância. Eduardo Oliveira, magnata hoteleiro de 50 anos, era conhecido por tratar o mundo como uma extensão do seu império. Roupas sob medida, relógio suíço, voz que cortava o ar com a mesma precisão de uma lâmina. Ao seu lado, sentado em silêncio, estava Danilo, seu filho de 24 anos. Jovem, elegante, mas com um olhar distante, preso em outro universo. Um universo de gestos, expressões e silêncio. Danilo era surdo desde o nascimento. Eduardo, no entanto, nunca aceitara isso. Para ele, a surdez do filho era um defeito, uma falha que o dinheiro não conseguira consertar. E naquela noite, diante de amigos da elite, ele decidira transformar essa diferença em espetáculo. Vitória manteve o olhar firme, embora por dentro seu coração parecesse querer sair pela boca. Ela era garçonete, sim, mas também alguém com histórias que ninguém ali imaginava. E naquele instante, entre taças cintilantes e olhares julgadores, algo dentro dela acordou. Uma mistura de raiva, orgulho e uma calma estranhamente poderosa. Eduardo se recostou na cadeira, satisfeito com o desconforto que causava. Vamos ver se alguém que serve mesas pode entender alguém que nem fala, provocou, erguendo a taça de vinho. Risadas tímidas ecoaram ao redor. Danilo abaixou a cabeça, envergonhado, os dedos se movendo discretamente no ar. Um gesto rápido em libras que dizia tudo. Pare. Mas Eduardo ignorou. Para ele, libras não passava de um capricho inútil. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Então, Vitória respirou fundo, limpou as mãos no avental e ergueu o olhar, fixando-o em Eduardo com uma serenidade que cortou o ar. O que ela fez em seguida apagou o sorriso do rosto dele para sempre. Não houve grito, nem resposta agressiva. Apenas movimento. Vitória começou a se comunicar com Danilo, com fluência, com graça, com naturalidade. As mãos dela dançavam no ar com precisão poética, cada gesto uma ponte, cada sinal uma palavra dita com o coração. Danilo a observou, surpreso, e depois sorriu. Um sorriso verdadeiro, raro, o tipo que floresce quando alguém finalmente é visto. O salão inteiro ficou em silêncio. As conversas cessaram. Os talheres pararam no ar. Eduardo, que segundos antes se achava no controle, agora estava imóvel, o copo suspenso, o olhar perdido entre o constrangimento e a raiva. Vitória terminou o gesto e perguntou a Danilo em libras. Posso te servir? Ele assentiu, ainda surpreso, e respondeu na mesma língua. Obrigado. Eduardo abaixou lentamente o copo. Seu rosto, antes firme e dominador, agora tinha uma rachadura. Aquela mulher, uma simples garçonete, segundo ele, acabara de expor algo que ele nunca teve, humanidade. Mas calma, o que acontece depois dessa cena vai muito além dessa humilhação pública. O que você vai ver ao longo dessa história é uma reviravolta profunda, intensa e inesperada. Então fica comigo até o final, porque cada detalhe daqui pra frente revela o preço de uma escolha, a força do perdão e o impacto de um gesto silencioso. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, sem enrolação. Se esse começo te prendeu, se você quer acompanhar histórias que provocam, emocionam e fazem pensar, se inscreve no canal agora. Assim você não perde o restante dessa trama e ainda ajuda a gente a continuar trazendo histórias que mexem com a alma. É rápido, de graça, e faz uma diferença enorme para quem cria com o coração. A partir desse momento, tudo vai mudar. Eduardo vai descobrir que poder nenhum é capaz de comprar respeito, e que o silêncio pode ensinar mais do que 1000 discursos. Vitória vai revelar um passado que ninguém imagina, e Danilo, pela primeira vez, vai encontrar alguém que o escuta, mesmo sem som. O Estrela do Mar nunca mais será o mesmo. E você também não vai sair dessa história ileso. Fica até o fim, porque às vezes é no instante em que alguém ousa se levantar, em silêncio,
que o mundo inteiro começa a ouvir. O salão do Estrela do Mar parecia mais frio depois da cena que calara até os talheres. Eduardo Oliveira, ainda com o copo de vinho entre os dedos, tentava disfarçar o desconforto com uma risada seca. Mas a tensão era visível, nos olhares cruzados dos convidados, na postura tensa da gerente Patrícia, no silêncio respeitoso do chefe Antônio ao longe. Danilo, sentado à mesa, ainda trocava sinais com Vitória, que se mantinha serena, profissional, mas com o coração pulsando como um tambor dentro do peito. Eduardo, incapaz de admitir a derrota diante de todos, ajeitou-se na cadeira, passando o guardanapo pelos lábios. Muito bem, disse com ironia. Então a senhorita sabe alguns gestos bonitinhos. Que comovente. Vitória manteve o olhar fixo nele, sem responder. A maneira como ela se portava, firme, mas sem arrogância, irritava ainda mais o magnata. Ele vivia em um mundo onde ninguém ousava encará-lo de igual para igual, e aquela mulher, com um simples movimento de mãos, o havia exposto diante de seus amigos. Já que a senhorita é tão confiante, continuou ele, inclinando-se para a frente. Vamos tornar isso interessante. Patrícia, percebendo o rumo perigoso da conversa, deu um passo à frente. Senhor Eduardo, talvez seja melhor... Cale-se, Patrícia, interrompeu ele, sem sequer olhar. Esta é uma noite de aprendizado. Os convidados se entreolharam, incertos se deveriam rir ou se manter em silêncio. Eduardo levantou a taça como quem faz um brinde. Eu proponho um desafio. Vitória respirou fundo. Danilo o observava atentamente, o olhar aflito. Você vai atender o meu filho, disse Eduardo, apontando para ele, durante todo o menu degustação desta noite. Mas há uma condição. Você só pode se comunicar com ele em libras. Nenhuma palavra falada, nenhum papel, nenhum intérprete. Vitória arqueou as sobrancelhas, surpresa. Se conseguir servi-lo perfeitamente, continuou ele, a voz carregada de sarcasmo. Eu te darei 100 mil reais. E mais, aprovarei o seu casamento com o meu filho. Alguns convidados riram achando que era uma piada. Outros apenas observaram desconfortáveis. E se eu falhar? Perguntou Vitória, mantendo o tom calmo. Eduardo sorriu. Se falhar, vai se levantar diante de todos e dizer que Libras é uma língua para fracassados. Depois pedirá desculpas por tentar bancar o exemplo de superação e entregará seu crachá a Patrícia. O silêncio se instalou novamente. Até o vento parecia ter parado. Vitória sentiu um nó na garganta. O peso do desafio não era apenas profissional, era moral. Ele queria humilhá-la. E pior, queria humilhar Danilo. Isso é desumano, murmurou Patrícia indignada. É apenas um teste, retrucou Eduardo. Quero ver se o mundo é mesmo tão justo quanto dizem. Vitória olhou para Danilo. Os olhos dele estavam marejados, o rosto tenso. Ele moveu as mãos rapidamente, sinalizando. Você não precisa fazer isso. Mas ela respondeu com um pequeno gesto, firme. Preciso. Vitória endireitou o corpo. Eu aceito o desafio. A resposta veio sem hesitação, com uma força tranquila que desarmou a arrogância de Eduardo por um instante. Os convidados murmuraram, alguns surpresos, outros animados com o espetáculo que se desenhava. Excelente, disse ele, recostando-se na cadeira. Então veremos do que é capaz, Vitória. O chefe Antônio, um homem de fala pausada e olhar sensato, se aproximou discretamente. Senhor Eduardo, isso está indo longe demais. Ela é funcionária, não uma atração. Então que ela prove que é mais do que isso, rebateu ele. Ou você vai me dizer que o seu restaurante não está na altura de um simples teste? Antônio respirou fundo, segurando a própria indignação. Patrícia desviou o olhar, impotente. Vitória saiu em direção à cozinha, o coração acelerado. Cada passo ecoava como um lembrete de que aquela noite não era apenas um turno de trabalho. Era uma encruzilhada. Enquanto o primeiro prato era preparado, ela apoiou as mãos na bancada de aço e fechou os olhos por um instante. A lembrança veio como um relâmpago. Seu irmão, Gabriel, sorrindo, sinalizando uma piada que ela nunca esqueceu. A dor do passado se misturou à coragem do presente. Quando voltou ao salão, o ambiente parecia mais pesado. Eduardo a observava com um meio sorriso, o tipo de expressão que mistura desprezo e curiosidade. Danilo, em silêncio, observava cada gesto dela com atenção. Vitória serviu o primeiro prato e iniciou a conversa em libras, com gestos firmes, respeitosos.
Danilo respondeu surpreso, mas visivelmente emocionado. Os dois se entenderam com uma fluidez que deixou os presentes confusos. Eduardo, entretanto, não suportava o que via. Aquela troca silenciosa entre os dois era mais eloquente do que qualquer discurso que ele já fizera na vida. "Está indo bem, garçonete", disse ele com um sorriso forçado. "Mas a noite é longa." Vitória manteve o foco, recusando-se a dar a ele o prazer de uma reação. Naquela mesa, diante de toda a elite paulistana, um jogo cruel havia começado. Eduardo acreditava estar no controle, mas o que ele acabava de acender era uma chama que mudaria tudo. E queimaria bem mais do que seu orgulho. A cada prato servido, a cada gesto trocado, Vitória e Danilo dariam início a algo que ninguém naquele salão seria capaz de conter: a revelação da verdadeira grandeza humana. O jantar avançava em um silêncio tenso. O som dos talheres havia se tornado uma trilha incômoda, um lembrete constante da tensão que pairava sobre o salão do Estrela do Mar. Eduardo Oliveira mantinha o olhar fixo em Vitória, observando cada movimento, esperando, quase desejando, que ela falhasse. Mas a cada prato servido, a garçonete o desarmava com precisão e serenidade. Vitória movia as mãos no ar com uma fluência que surpreendia até os mais céticos. Os gestos dela em libras eram delicados, mas firmes, claros, cheios de emoção. Danilo acompanhava tudo com um brilho nos olhos que ninguém ali jamais vira. Pela primeira vez, ele não era o filho surdo do magnata. Era apenas um jovem sendo atendido com respeito e humanidade. Eduardo, impaciente, cutucou a taça com o dedo, o som ressoando como um aviso. "Impressionante, não?" comentou, forçando um sorriso. "E parece até que você estudou para isso." Vitória o encarou brevemente. "Estudei." A resposta simples o desconcertou. Ele riu, mas havia um traço de insegurança em seu tom. "Estudou? Duvido." Vitória respirou fundo. Danilo observava a cena inquieto. Ela sabia que Eduardo queria provocá-la, arrancar dela uma reação emocional, uma falha que pudesse justificar sua humilhação. Mas em vez disso, ela escolheu algo diferente: a verdade. Ela se aproximou da mesa com calma e pousou o próximo prato, uma fina posta de peixe, delicadamente decorada, à frente de Danilo. Então, sem elevar o tom, disse: "Eu fui intérprete de Libras. Trabalhei em hospitais, atendendo pacientes surdos em momentos de emergência." O murmúrio se espalhou entre os convidados. Patrícia, que observava de longe, sentiu o ar mudar. Eduardo, por outro lado, ergueu uma sobrancelha. "Intérprete? Em hospitais?" perguntou com desdém. "E o que faz aqui servindo mesas?" Vitória hesitou por um instante. A lembrança que ela mantinha escondida há anos começou a subir à superfície, como uma ferida antiga que se recusa a cicatrizar. "Porque eu não consegui mais ouvir", respondeu ela. "Não o som, mas as histórias." Eduardo franziu os senhos sem entender. Vitória continuou, agora com a voz mais suave, mais carregada de emoção. "Meu irmão Gabriel era surdo. Ele tinha 25 anos. Era alegre, inteligente, o tipo de pessoa que iluminava qualquer lugar. Eu aprendi Libras por causa dele. Quando eu era criança, dizia que ele falava com as mãos e que o mundo inteiro devia aprender a ouvi-lo." As mãos de Vitória tremiam um pouco, mas ela continuava firme. O restaurante inteiro ouvia. Até o garçom, que passava com uma bandeja, parou discretamente para ouvir a história. "Gabriel morreu há 3 anos, disse ela, a voz embargada. "Foi atropelado por um motorista embriagado. Eu cheguei ao hospital antes da ambulância, desesperada. E quando ele foi levado para a emergência, ninguém ali sabia Libras. Nenhum médico, nenhum enfermeiro. Ele tentava sinalizar o que sentia, e ninguém entendia." Danilo baixou o olhar, emocionado. Eduardo, pela primeira vez, parecia sem palavras. "Eu traduzi o que ele dizia até o último segundo", continuou Vitória. "E mesmo assim, ele morreu olhando para mim, tentando me dizer algo que eu nunca consegui entender por completo." O silêncio que se seguiu era quase sagrado. O som distante do piano do restaurante parecia agora fora de lugar. "Depois disso", ela concluiu, "eu não consegui mais trabalhar como intérprete. Cada vez que via alguém sinalizando, lembrava dele. Então procurei um trabalho mais simples, algo que me mantivesse em movimento, mas longe das memórias. Foi assim que cheguei aqui." Os olhos de Danilo estavam marejados. Ele sinalizou algo para ela. Ele teria orgulho. Vitória sorriu de leve e respondeu: "Espero que sim."
Eduardo, por sua vez, olhava fixamente para o prato à sua frente, incapaz de encará-la. A arrogância habitual dava lugar a um desconforto que ele não sabia administrar. Aquela mulher, a quem ele tentara humilhar, agora expunha uma dor que ultrapassava qualquer jogo de poder. Patrícia deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Senhor Eduardo, talvez seja melhor encerrar isso. Mas Vitória a interrompeu com gentileza. Não precisa. Eu aceitei o desafio e vou cumpri-lo. Eduardo levantou o olhar. Por quê? Porque Libras não é uma fraqueza, respondeu ela firme. É uma ponte. E o senhor, com todo o seu dinheiro, ainda não aprendeu a atravessá-la. As palavras atingiram o ar como uma sentença. Os convidados permaneceram imóveis, constrangidos, alguns claramente com vergonha de terem rido antes. Danilo olhou para o pai com uma mistura de tristeza e coragem. Pela primeira vez, parecia pronto para enfrentá-lo. Vitória recolheu o prato vazio e se afastou lentamente. Cada passo dela parecia ecoar mais alto que qualquer fala dita naquela noite. E foi nesse instante que algo começou a mudar dentro de Eduardo. Ele ainda não sabia, mas aquele breve encontro, aquele desafio que criara por pura vaidade, acabara de expor a maior de suas fragilidades. A incapacidade de enxergar o outro como humano. O Estrela do Mar seguia iluminado, mas algo havia mudado para sempre. A partir daquele momento, o jantar deixava de ser um espetáculo e se tornava o início de uma transformação que ninguém ali seria capaz de deter. O silêncio do restaurante Estrela do Mar era absoluto. Nenhum som de talheres, nenhum murmúrio, nem mesmo o barulho suave do ar-condicionado parecia ousar interromper o que estava prestes a acontecer. O desafio proposto por Eduardo Oliveira, o poderoso magnata, havia se transformado em um espetáculo moral, mas não do tipo que ele imaginara. Vitória Santos movia-se com precisão entre as mesas, elegante, serena, sem demonstrar o menor traço de medo. Cada prato era servido a Danilo com respeito e fluidez, e cada gesto em libras era um golpe sutil contra o orgulho do homem que tentara ridicularizá-la. O jantar avançava em silêncio, mas era o tipo de silêncio carregado de sentido. Um silêncio que falava alto. Danilo, emocionado, comunicava-se com ela em libras com naturalidade. Eles riam. Trocavam comentários sobre o sabor dos pratos, e o brilho em seus olhos contrastava com o rosto cada vez mais tenso de Eduardo. A arrogância inicial do magnata dava lugar a um desconforto que o deixava inquieto na cadeira. Isso é ridículo, murmurou ele, levantando a taça. Está transformando meu restaurante em um teatro mudo. Vitória o ignorou. Continuou o serviço com calma, gesticulando com Danilo enquanto o salão inteiro observava em silêncio respeitoso. Patrícia, a gerente, trocou olhares com o chefe Antônio, ambos entendendo que estavam diante de algo maior do que um simples jantar. O filho de Eduardo parecia, pela primeira vez, livre, sorria, sinalizava com rapidez, as mãos ganhando vida enquanto conversava com Vitória. Eduardo, incapaz de compreender o diálogo, sentia-se excluído, e essa sensação o corroía por dentro. O que ele está dizendo? Perguntou ríspido. Vitória o encarou por um instante, depois respondeu calmamente. Está dizendo que a comida está excelente, mas Eduardo sabia que havia mais. O olhar de Danilo não era o de um homem elogiando um prato. Era o de alguém que finalmente se sentia ouvido. Chega disso, disse Eduardo, levantando-se de repente. Sua voz ecoou pelo salão, assustando os convidados. Isso é uma palhaçada. Vitória permaneceu imóvel, mantendo o olhar firme. O senhor propôs o desafio, respondeu ela com serenidade. E eu estou apenas cumprindo. O magnata deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Eu não preciso de uma garçonete me dando lição de moral. Danilo também se levantou, os olhos marejados. Começou a sinalizar em libras, rápido, intenso, as mãos tremendo. Vitória acompanhava cada movimento com atenção, traduzindo em voz alta para todos ouvirem. Ele está dizendo que o senhor o envergonha, que está cansado de ser tratado como um erro, que só queria um pai, não um patrão. O salão inteiro ficou mudo. Eduardo piscou, incrédulo, como se as palavras tivessem atravessado uma muralha que ele passara a vida construindo. Pare, sussurrou ele. Mas Danilo continuou. Vitória traduziu. Ele está dizendo que libras não é ruído. É a voz dele.
E que o senhor nunca quis ouvir. Eduardo respirou fundo, os olhos marejando pela primeira vez. A mão que segurava a taça tremia. Tentou dizer algo, mas as palavras não vinham. Vitória deu um passo à frente. O senhor criou esse desafio para provar poder, mas o que ele provou é o contrário. O senhor não entende o próprio filho porque não se permite ouvir. Os convidados, antes cúmplices silenciosos, agora desviavam o olhar. Alguns, constrangidos, se levantaram e foram embora discretamente. Outros observavam em silêncio, cientes de que estavam presenciando a queda de um império, não financeiro, mas moral. O chefe Antônio se aproximou, firme. Senhor Eduardo, o senhor ultrapassou todos os limites esta noite. Este restaurante preza por respeito. A gerente Patrícia completou, a voz firme e respeitosa. O Estrela do Mar não é palco para humilhar pessoas. Eduardo olhou ao redor. Seus amigos, os mesmos que riram de suas piadas horas antes, agora o evitavam. Ninguém o defendia. O homem mais poderoso da sala estava, de repente, sozinho. Vitória colocou o último prato sobre a mesa e, com voz calma, disse: o jantar terminou. Senhor. Eduardo sentou-se lentamente, o olhar vazio, tentando recompor-se. Mas algo dentro dele havia desmoronado. Danilo, ainda de pé, sinalizou novamente, e Vitória traduziu. Ele diz que vai embora, que não quer mais viver cercado de silêncio imposto. O jovem saiu do salão, o olhar fixo à frente, o corpo ereto, como quem finalmente recuperava o próprio espaço no mundo. Vitória o acompanhou com os olhos até a porta. O ambiente permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado. Eduardo abaixou a cabeça. Pela primeira vez não havia plateia, aplausos nem controle. Apenas o som distante da cidade lá fora, e o eco das próprias escolhas. A gerente se aproximou e, com um tom quase compassivo, disse: às vezes, senhor Eduardo, é no silêncio que a gente se ouve pela primeira vez. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, sentado, diante de uma mesa vazia e de uma verdade que o atingira em cheio. Aquela noite não seria esquecida. Nem por ele, nem por Danilo, nem por Vitória. Porque no alto daquele restaurante luxuoso, entre cristais e vaidades, um homem acostumado a mandar no mundo havia sido vencido. Não por força, mas por empatia. E quando a última luz do Estrela do Mar se apagou, o império de Eduardo Oliveira começou a ruir. Não por falência, mas por consciência. O silêncio que se seguiu à humilhação pública de Eduardo Oliveira pesava como chumbo em seus ombros. Ele permanecia sentado à mesa, o corpo tenso, os dedos entrelaçados sobre o guardanapo que mal segurava, e os olhos fixos na cadeira vazia de Danilo. Pela primeira vez, não havia plateia, risadas ou poder a seu favor. Apenas o vazio deixado por suas próprias ações. Danilo, ainda abalado, caminhou até o final do salão, o olhar firme e os ombros retos. Não havia raiva em seu gesto, apenas determinação. Ele havia sido ridicularizado por toda a vida, mas agora sentia algo que nunca sentira antes. Força. Vitória se manteve ao lado dele, traduzindo cada sinal, mas deixando que a conexão entre pai e filho acontecesse no próprio ritmo. Danilo começou a sinalizar com as mãos, gestos rápidos, decididos. Vitória, ao lado, traduzia em voz alta para todos que quisessem ouvir. Pai, eu sou surdo, sempre fui. E isso não é uma falha, é quem eu sou. Eu não preciso mudar para você me aceitar. Eu só preciso que me veja como sou. Eduardo engoliu em seco. As palavras atingiram-no como um golpe direto no peito. Durante toda a sua vida, ele acreditara que autoridade e riqueza eram suficientes para moldar tudo e todos ao seu redor. Mas ali, diante do filho, percebeu que havia falhado naquilo que realmente importava: ser pai. Danilo. Murmurou, mas a voz parecia distante, quase quebrada. Ele não sabia como continuar. Vitória o olhou calmamente, encorajando-o sem pressa. Danilo esperou, paciente, sabendo que o pai finalmente precisava ouvir e refletir. Eu não sabia, disse Eduardo finalmente com a voz embargada. Eu
Pensei que estava ajudando você a ser melhor. Melhor para quem? Danilo perguntou em libras, e Vitória traduziu com cuidado, com suavidade, mas sem perder a firmeza. Para o senhor ou para mim? Eduardo abaixou a cabeça, sentindo o peso de cada humilhação infligida, de cada palavra cruel e cada gesto de desdém. Pela primeira vez, ele se viu pequeno diante do próprio filho, impotente diante do amor que nunca aprendera a demonstrar. O magnata começou a perceber que sua autoridade e riqueza eram inúteis quando se tratava de conexão humana. Todo o poder acumulado em décadas de trabalho não podia comprar a aceitação nem o respeito genuíno de quem ele mais amava. Eu quero tentar, disse ele lentamente. Quero aprender. Quero entender você, Danilo. Quero aprender libras. Quero que me ensine. O sorriso que surgiu no rosto de Danilo foi tímido, mas cheio de esperança. Era um sorriso de reconhecimento, de vitória silenciosa e de abertura para um futuro diferente. Eduardo, pela primeira vez, não era o pai arrogante e dominador. Ele estava vulnerável, disposto a mudar. Vitória, emocionada, respirou fundo. Isso é um começo, senhor Eduardo. A mudança não acontece de uma hora para outra. Mas o desejo de aprender já é um passo enorme. O magnata passou a mão pelo cabelo, ainda sem conseguir olhar para o filho diretamente. Cada gesto seu refletia vergonha, arrependimento e a estranha sensação de que sua própria humanidade estava finalmente sendo revelada. Nos dias que se seguiram, Eduardo iniciou aulas de libras em um centro comunitário. As mãos, antes apenas instrumentos de comando, tornaram-se ferramentas de aprendizado e conexão. Cada sinal aprendido era um lembrete de que a vida não é sobre controle, mas sobre compreensão e respeito. Danilo, por sua vez, começou a se abrir mais, permitindo pequenas conversas em libras, momentos de risos e diálogo que nunca haviam existido. A relação que antes estava marcada pela distância emocional começou a se transformar em algo novo, mais verdadeiro. Vitória, agora mais próxima da família, continuava atuando como ponte. Ela traduzia, orientava e apoiava, mas também observava Eduardo enfrentar o próprio orgulho. Cada gesto dele se tornava menos mecânico e mais sincero. Cada palavra dita, ou sinalizada, carregava peso e intenção. No coração do Estrela do Mar, onde antes a humilhação e o poder ditavam a noite, agora florescia algo inesperado. Reconhecimento, empatia e o início de uma verdadeira redenção. Eduardo não estava apenas aprendendo libras, estava aprendendo a ouvir, a enxergar e a valorizar aquilo que sempre ignorara, o amor e a dignidade de seu filho. A transformação era lenta, mas evidente. Eduardo passava horas praticando sinais, repetindo palavras e frases, frustrando-se, mas sempre persistindo. Danilo observava, ensinava, corrigia, mas também sorria e comemorava cada progresso. A relação que antes era marcada por silêncio e dor, agora era construída com paciência, cuidado e uma tentativa genuína de conexão. E naquele processo, Eduardo Oliveira compreendeu algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O verdadeiro valor da vida está em reconhecer e respeitar o outro, em aceitar diferenças e se permitir aprender com elas. Pela primeira vez, ele não era um magnata acima de tudo. Era um pai, humano, vulnerável e determinado a se tornar melhor. A primeira conversa real entre pai e filho, totalmente em libras, foi silenciosa para o mundo, mas estrondosa para os corações de ambos. Eduardo começou a entender que, apesar de todo o seu poder, nada valia mais do que a dignidade e o amor do próprio filho. E naquele instante, um novo capítulo da vida de Eduardo Oliveira começou. Um capítulo de aprendizado, arrependimento, esperança e reconciliação, onde o verdadeiro poder se revelava não na autoridade ou riqueza, mas na coragem de mudar e se tornar alguém capaz de ouvir. As semanas que se seguiram à transformação de Eduardo Oliveira foram marcadas por mudanças sutis, mas profundas. Ele não apenas havia reconhecido a própria arrogância, estava decidido a agir,
a reconstruir o que havia destruído e a aprender a se tornar um pai presente e um líder mais humano. A primeira mudança visível foi no comportamento diário. Eduardo frequentava aulas de Libras em um centro comunitário de São Paulo, um ambiente completamente diferente dos luxuosos escritórios e salas de reuniões que sempre habitara. Ali, cercado por pessoas que aprendiam a língua de sinais por diversos motivos, Eduardo se via vulnerável. Cada sinal, cada gesto, era um desafio que ele precisava vencer com paciência. No início, as mãos tremiam, os movimentos eram desajeitados e a frustração era constante. Mas, para a primeira vez na vida, ele sentia que aquele esforço tinha um propósito que ia além do ego ou do controle. Era para reconstruir laços de amor e respeito. Danilo, agora mais confiante e fortalecido, acompanhava de perto o progresso do pai. Ele não apenas observava as aulas, mas participava ativamente, corrigindo sinais, praticando conversas e incentivando Eduardo. Aos poucos, as conversas entre pai e filho, antes frias e distantes, começaram a se tornar naturais. Risos compartilhados substituíram o silêncio e a tensão que antes dominavam o ambiente familiar. Vitória também esteve presente nesse processo, mas agora com um novo papel. Eduardo, reconhecendo a importância de sua competência e empatia, a promoveu a um cargo executivo dentro do grupo hoteleiro. Ela passou a coordenar projetos de inclusão e acessibilidade, transformando a cultura corporativa da empresa. Sua experiência e sensibilidade eram agora a ponte entre Eduardo e os funcionários, garantindo que todos fossem ouvidos e respeitados. No Estrela do Mar, as mudanças começaram a se tornar visíveis. O restaurante, antes palco de humilhação e exibicionismo, passou a ser um exemplo de inclusão. Treinamentos de empatia e comunicação com pessoas surdas foram implementados. Funcionários receberam apoio para aprender Libras, e políticas de valorização e reconhecimento do trabalho foram ampliadas. A equipe, antes desmotivada, agora se sentia respeitada e reconhecida, e o ambiente se tornou mais colaborativo e humano. Eduardo, que por décadas havia comandado com mão de ferro, aprendeu a ouvir. Não apenas Danilo ou Vitória, mas também os colaboradores, os clientes e a comunidade. Ele compreendeu que liderança verdadeira não se constrói com medo, mas com respeito e compreensão. O homem arrogante que acreditava que dinheiro e status eram suficientes para impor autoridade estava sendo substituído por alguém capaz de reconhecer seus erros e agir para repará-los. As mudanças não ocorreram sem dificuldade. Havia momentos de frustração, regressões e dúvidas. Eduardo se deparava com a própria impaciência, com o orgulho que insistia em ressurgir, mas cada obstáculo era uma oportunidade de aprendizado. Danilo, paciente e firme, lembrava-o da importância de cada gesto, cada sinal aprendido, cada ato de reconhecimento. Vitória, sempre discreta, oferecia suporte sem assumir o protagonismo, permitindo que a transformação fosse genuína e duradoura. Com o tempo, o relacionamento entre pai e filho se fortaleceu de maneira orgânica. Pequenos encontros passaram a substituir reuniões formais e jantares tensos. Caminhadas pelo bairro, conversas em cafés e até simples momentos de silêncio compartilhado começaram a construir uma nova intimidade, baseada em respeito e compreensão. Eduardo aprendeu a reconhecer a identidade surda de Danilo como parte de sua própria família, valorizando-a e celebrando-a, em vez de tentar moldá-la ou ignorá-la. O grupo hoteleiro também refletiu essa mudança. Eduardo implementou políticas inclusivas em toda a rede, promovendo treinamentos em empatia, diversidade e comunicação acessível. Salários foram reajustados de forma justa, e oportunidades de crescimento passaram a ser baseadas em competência e dedicação, e não apenas em relações de poder. A cultura corporativa começou a mudar, e funcionários passaram a enxergar a empresa como um lugar onde eram valorizados e ouvidos. Vitória, agora em cargo executivo, liderava programas de acessibilidade e inclusão, garantindo que a experiência de todos os clientes, surdos ou ouvintes, fosse respeitosa e humanizada. Sua presença não apenas transformou a empresa, mas também inspirou outros funcionários a se envolverem em ações de empatia e conscientização. A relação entre Eduardo, Danilo e Vitória tornou-se um modelo de transformação possível. Não era apenas sobre aprender Libras ou atender a um desafio público. Era sobre reconstruir laços quebrados, reconhecer falhas e criar um ambiente onde respeito e dignidade fossem mais importantes do que riqueza e status. Ao final desse período, a empresa de Eduardo já não era apenas uma rede hoteleira de luxo, era um exemplo de inclusão e humanidade.
O moral dos funcionários estava elevado, a comunicação melhorou, e os clientes sentiam a diferença na atmosfera do serviço. Eduardo Oliveira havia iniciado sua redenção, e a semente plantada por Vitória e Danilo florescia agora em ações concretas, capazes de transformar vidas e inspirar mudanças duradouras. O Estrela do Mar, agora transformado, estava mais iluminado do que nunca. As luzes refletiam nos vidros enormes, banhando o salão em tons dourados e prateados, enquanto convidados especiais chegavam para a primeira conferência anual da recém-criada Fundação Oliveira Santos. A expectativa no ar era diferente daquela noite tensa meses atrás. Não havia arrogância, nem olhares desdenhosos. Havia curiosidade, emoção e uma sensação de mudança verdadeira. Eduardo Oliveira, impecavelmente vestido, mas sem a rigidez habitual, caminhava pelo salão com um sorriso genuíno. Não mais o magnata dominador, mas um homem que havia aprendido a ouvir, a se colocar no lugar do outro e a valorizar o que realmente importava. Ao seu lado, Danilo, confiante e elegante, participava de tudo com alegria. E Vitória, agora, executiva de inclusão e acessibilidade, coordenava a equipe com eficiência e leveza, orgulhosa de ver as mudanças concretizadas. O palco principal estava pronto, e o público se acomodava. Eduardo subiu, respirou fundo e começou seu discurso. Mas antes de falar, algo curioso chamou a atenção. Ele sinalizou uma frase em libras para Danilo, que a traduziu com naturalidade para os presentes. O gesto arrancou risadas suaves e aplausos, porque ninguém esperava que o homem antes rígido e arrogante se arriscasse a comunicar-se em libras de forma tão autêntica. Hoje é um dia especial, começou Eduardo, a voz firme, mas cheia de emoção. Este lugar não é apenas um restaurante, e nossa empresa não é apenas uma rede de hotéis. É um espaço onde o respeito, a dignidade e a inclusão são levados a sério. Aqui, aprendemos que ouvir vai muito além do som. Ele fez uma pausa olhando para Danilo e Vitória. E é por isso que criamos a Fundação Oliveira Santos, para promover acessibilidade, empatia e inclusão em todas as áreas da nossa sociedade. Não apenas nos hotéis, mas em todas as oportunidades que tivermos de fazer a diferença. O público aplaudiu, e alguns convidados, emocionados, enxugaram discretamente os olhos. O impacto do que estavam presenciando era real. Eduardo não apenas reconhecia seus erros, ele os transformava em ações concretas, criando um legado que ia muito além do luxo ou do status. Após o discurso, a conferência começou com oficinas interativas, apresentações e momentos de libras ao vivo. Danilo participou como mediador de algumas sessões, mostrando aos presentes como pequenas mudanças podem criar grandes impactos. Vitória conduzia workshops de inclusão, ensinando gestos básicos de libras e compartilhando sua experiência de vida com humanidade e leveza. O evento, antes um possível palco de formalidades vazias, tornou-se vibrante, divertido e envolvente. Pessoas aprendiam, riam, interagiam e se emocionavam ao mesmo tempo. Eduardo, mesmo tentando parecer sério, não conseguia conter um sorriso quando via funcionários e convidados trocando sinais, interagindo e se conectando de formas que ele jamais imaginara possíveis. Havia momentos curiosos e divertidos. Alguns convidados, ainda desajeitados com libras, tentavam sinais complexos e arrancavam risadas da plateia. Eduardo também entrou na brincadeira, trocando gestos com Danilo e Vitória e provocando risadas com suas expressões exageradas. O homem que antes humilhava estava ali, participando, aprendendo e, de certa forma, se tornando uma inspiração pelo próprio esforço e vulnerabilidade. Entre uma palestra e outra, Eduardo se aproximou de Danilo. Eles compartilharam um momento silencioso, olhando a cidade lá fora, do alto do 13º andar. Danilo sinalizou: "Você finalmente está ouvindo." Eduardo respondeu com um gesto desajeitado, mas sincero: "E estou aprendendo." Um pequeno instante, mas carregado de significado, representando meses de esforço, reconciliação e crescimento. Ao final da conferência, Vitória anunciou oficialmente a criação do programa de inclusão permanente nos hotéis, com treinamentos em empatia, libras para funcionários e políticas de valorização de todos os colaboradores. O público aplaudiu de pé. Eduardo, emocionado, ergueu as mãos e Danilo sinalizou para todos: "Juntos, somos mais fortes." E foi assim, entre risadas, aplausos e pequenos tropeços em sinais de libras, que a história chegou ao seu desfecho.
O Estrela do Mar não era apenas um restaurante de luxo. Era um símbolo de transformação. Eduardo Oliveira havia aprendido. Danilo havia conquistado reconhecimento e dignidade. E Vitória havia se tornado a ponte que uniu tudo. Antes de encerrar, deixa eu te fazer um convite especial. Se você gostou de acompanhar essa história intensa, curiosa e cheia de reviravoltas, se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhum próximo capítulo de histórias inspiradoras, cheias de emoção e lições de vida. E olha, não é só por isso. Você vai querer ver até onde coragem. Empatia e alguns gestos podem transformar tudo ao seu redor. O Estrela do Mar se despedia da noite com luzes baixas, mas com uma energia vibrante no ar. Eduardo, Danilo e Vitória sabiam que aquela transformação era só o começo. Entre taças brindadas e risadas compartilhadas, o que começou como humilhação e desafio, tornou-se uma celebração de inclusão, respeito e, acima de tudo, da capacidade humana de mudar. E assim, naquele alto de São Paulo, entre risos, sinais e olhares emocionados, todos aprenderam algo que dinheiro ou poder jamais poderiam comprar. Que ouvir de verdade e valorizar o outro é a maior riqueza que alguém pode conquistar. O legado estava garantido, e o futuro prometia mais histórias surpreendentes e divertidas.